de celebração ao teu santo nome. Fala conosco através da vida dele, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém. Que alegria poder estar aqui. O convite foi feito em outubro ainda. E quando o pastor falou que ia chegar, eu falei, não, eu vou trocar a ceia de dia, que lá também é hoje. Você iria hoje à noite? Eu falei, não, vou trocar, eu quero estar lá. Aí ele falou, então é pacote completo, não é? Já que ele ia pagar para eu vir aqui, então ele falou, não, já que eu vou pagar, então vai logo tudo, não é? Irmãos, que bom estar aqui nessa noite, na chegada. Em relação ao jantar de amanhã, é o mesmo, tá? É coisa top demais, né? Então é muito uhul para esse jantar amanhã e por receber o boné. Perdão, Viviane, eu sou legendário 49.233, não é? Estive no top 591, que fez um ano agora de 23, estive com o Sérgio, que era da família 3, com o Felipe da família 7 e o João da minha família, que era da família 8, que aliás foi a mesma família do pastor Davis, olha que influência boa, não é? No dele também foi família 8, que foi a família do Walter, olha isso aí, família 8, top, hein, Walter? Show de bola, que bom estar aqui nessa noite, irmãos, para viver esse momento com vocês. Fez um ano que eu fui agora, dia 23, e foi algo muito especial na minha vida. Eu vivi muitas coisas especiais nesses 4 anos que eu não pastoreei, que eu achava que eu nem ia pastorear mais, falava isso aqui direto, aconteceu. E viver o Legendários foi incrível, só que eu nunca fiz o que eu fiz nesse fim de semana. Quando o pastor Davidson falou em outubro, que seriam 10 pessoas aí, eu falei, cara, que top. Aí ele falou assim, o Douglas vai, eu falei, e a coluna? Não, ele está treinando, acabou que não deu para ir, não é? Aí ele falou assim, a igreja inteira está orando. Eu falei, agora tem mais um orando. E eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito ainda, Sérgio. Eu nunca subi a montanha em oração. Até hoje não pude servir ainda aí para trabalhar. Mas eu nunca me envolvi na oração por quem estava subindo. Mas nesse agora eu fiz, a cada dia, a cada momento, de quinta-feira até hoje. Eu lembrava, eu acordava de madrugada, eu lembrava do que eu vivi em cada ministração, em cada atividade. Que pena que não pode falar, a língua coça, não é? A vontade de falar. Em cada atitude, em cada atividade que tinha na montanha, eu lembrava de como o Senhor me impactou. Porque é no caminho que Deus trata a gente, né? Por isso que na camisa está desfrute o caminho. Eu queria fazer de novo, porque algumas vezes eu murmurei. Eu murmurei na madrugada de quinta para sexta. Como é que o pastor Davis pode me trazer para um negócio desse? Como é que ele pode vibrar com esse negócio de legendários? E, irmãos, não dá. Eu queria poder falar por que eu falei isso. Eu falei, como é que ele faz um negócio desse? Porque eu fui cheio de vontade, chegou lá, aquilo tudo. Eu falei, nossa Deus. Aí depois eu falei, não, Senhor, muito obrigado, foi muito bom. Não é? Mas é no caminho que Deus trata. Influenciado pelo Legendários, por viver esses dias, desde quinta-feira até hoje, e poder me emocionar e lembrar do que Deus falou comigo, de como Ele tratou comigo. E Ele me tratou tanto que Ele me permitiu pastorear em julho. Os Legendários, subir a montanha, teve uma influência muito grande com o meu momento que eu estou vivendo, voltando a pastorar a igreja. Eu não estou 100%, como aquele vídeo fala, não é? Eu ainda não sou quem eu queria ser, mas já não sou mais quem eu era. E hoje de manhã na igreja eu preguei sobre Zaqueu, de maneira que eu nunca vi ninguém pregando. Jesus, que é o legendário número 1, chamou Zaqueu para desfrutar o caminho. Jesus não resolveu tudo ali, porque ele queria caminhar com Zaqueu. Zaqueu, eu quero caminhar contigo, eu quero que você desfrute o caminho comigo. Então, o legendário número 1, ele levou Zaqueu daquela árvore até a casa dele, que nem no livro eu achei quantos quilômetros eram, quantos metros eram, mas foi uma jornada, porque o legendário número 1 quer que a gente caminhe, porque é no caminho que ele vai tratando, é no caminho que ele vai falando, é no caminho que nós vamos falando com ele. E aí, Zaqueu, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Jesus. Como é que está o time? Não, sou Botafogo, está arrebentando meu time, foi campeão ontem da Libertadores. Zaqueu, está tudo jóia, Jesus. Zaqueu, e o trabalho? Aí, Zaqueu, Jesus, aí não está bom não. Porque o meu trabalho que eu faço, as pessoas, onde eu vou, me xingam de ladrão. Minha esposa vai no salão, aí as mulheres falam, com o dinheiro que teu esposo rouba da gente, é fácil fazer cabelo. Os meus filhos na escola, que os meus filhos têm iPhone, né, Jesus?
Aí as pessoas falam isso daqui, fala assim para os meus filhos: com o dinheiro que o teu pai rouba da gente, é fácil ter iPhone. Então, Senhor, eu sofro demais, onde eu vou eu sou xingado, eu sou maltratado, eu não estou bem, não estou feliz. Então Jesus chamou aquele homem para no caminho ir tratando dele, e falando com ele, fazendo ele romper com o passado, para ele poder avançar, não é? Porque Deus quer nos tratar no caminho. E eu lembrei do caminho que eu fiz, e o pastor Davis, ele sempre influencia na minha vida, não é incrível? Quando ele me fez o convite para pregar, eu até falei com ele: irmãos, eu confesso para os irmãos, eu chorei. Eu falei para ele, meus olhos encheram de lágrimas, e as lágrimas desceram, não só pelo convite, mas pelo momento que eu estava vivendo. De setembro para outubro, eu entendia que eu precisava virar algumas chaves da minha vida. Eu estava vivendo um momento de muito conflito, de muita luta interna, e eu entendia que eu precisava ainda renunciar a algumas coisas, que na montanha eu já estava achando que eu estava, mas aí a gente vai vivendo, e daí vai deixando algumas coisas para depois, não é? Essa procrastinação, que a gente luta tanto contra isso. E de setembro para outubro, eu entendi que não dava mais, e quando veio o convite, eu falei: amém, Senhor. E por isso eu quis viver esse momento da montanha, porque o Senhor quer que a gente avance, o Senhor quer que a gente rompa com o passado, para poder avançar. Se eu não romper, eu não avanço. Se eu ficar preso no passado, não consigo ir para frente. E assim sendo, eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês, ou acessarem em Atos 9, a partir do versículo 1. Atos 9, 1. Viviane, como é que está sendo, Viviane? Não poder perguntar nada para o Hélio. Como é que você está aguentando, Viviane? Está dormindo? Vai dormir bem essa noite? Como é que está conseguindo, não é? Esses dias, sem poder saber o que aconteceu, como é que foi lá. Atos 9, a partir do versículo de número 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertenciam ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, ao seu redor, uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá a você o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu, somente até aí. Amém. Essa é a história de Paulo. Paulo, um fariseu, o homem conhecia muitas coisas, fazia muitas coisas contra os crentes, perseguia, queria matar. Saulo era um fariseu arrogante, um homem cheio de si, baseado e sustentado nos seus conhecimentos, e ele achava que o seu conhecimento era tudo que era preciso para viver. Só que tudo que ele fazia achando que ele estava certo, dentro das convicções dele, dentro daquilo que ele acreditava e que ele nasceu e que ele foi ensinado, ele pensava que ele estava fazendo a coisa certa. E é assim com a gente também. A gente está errando, achando que está acertando, baseado nos nossos achismos e nas nossas convicções. E o Senhor, ele tem um encontro com Paulo, e ele procura Saulo para transformar a vida desse homem, porque era necessário Saulo romper com o seu passado para poder avançar. Essa é a proposta do Senhor para cada um de nós. Temos que romper com o passado, romper com coisas para poder avançar. E para eu romper com o passado e eu poder avançar, é preciso eu descer da minha posição. É o que fala os versículos 3 e 4. Olha o que diz os versículos 3 e 4. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Para que eu possa viver o novo do Senhor, romper com o passado e avançar, eu preciso descer da minha posição. Paulo estava num cavalo, na posição elevada, na sua posição de arrogância, na sua posição de autoridade, onde ele fazia o que queria, onde ele perseguia os crentes, onde ele levava crentes para serem presos, para serem assassinados. O homem cheio de posição, e o Senhor quer nos fazer descer. Saulo, desce, porque da posição que você está, não dá para a gente conversar. A gente tem que descer, muitas vezes, da nossa vaidade, do nosso conhecimento, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos. Somos cheios de conhecimento, somos cheios de razões, não é? Paulo, você está muito cheio de razão, você está se achando muita coisa, desce do salto. Eu quero conversar com você aqui nesse nível, não no nível da sua soberba, não no nível que você está. Deus também quis tratar com Jacó, e Deus dá uma rasteira em Jacó, faz Jacó descer da posição dele também. O Senhor tira de Jacó e quer tirar de nós as moletas espirituais. Aonde se baseia a sua fé? Porque muitas vezes as nossas crenças, a nossa fé estão baseados em coisas ou em pessoas. Então o Senhor tira as moletas de Jacó, dá uma banda, dá uma rasteira, faz Jacó descer da posição que ele estava também, se achando muita coisa, e joga aquele homem no chão, que era para ele poder olhar para cima. Jacó, assim como Saulo no cavalo, olhava de cima para baixo. E é assim que a arrogância ela faz, é de cima para baixo. Aí o Senhor faz Saulo descer do cavalo, cair, para poder quebrantar aquele homem, fazer aquele homem olhar para cima, para que eu possa viver um tempo novo, para que eu possa romper com o meu passado e avançar. Eu preciso descer da minha posição. Mas para que eu também viva o novo do Senhor, eu preciso aprender a depender. É o que fala o versículo 8. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão para Damasco. Paulo precisava aprender a ser conduzido. Paulo resolvia, Paulo fazia, Paulo ia à frente. A gente é assim, a gente faz e acontece, não dependemos de ninguém, fazemos o que nós queremos, de acordo com as nossas vontades, com as nossas convicções, e para que Paulo pudesse ser usado por Deus, instrumento de Deus, para que ele pudesse romper com o passado, para poder avançar, ele precisava aprender a depender do Senhor. E é o que nós precisamos aprender. A gente não depende, a gente não ora, não pergunta, ou quando nós oramos, a gente ora para informar e não para pedir. Senhor, eu estou te comunicando que eu vou comprar aquela casa, eu estou te comunicando que eu vou entrar naquela empresa, que eu vou sair daquele serviço. Senhor, estou te comunicando isso, estou te comunicando aquilo, e a nossa oração não é uma oração de dependência. O Senhor queria gerar, e precisava gerar no coração desse homem um sentimento de dependência. E isso era muito necessário, porque em Atos 16, eu quero ler com você, Atos 16, a partir do versículo 6, Atos 16, 6, do 6 ao 10, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Lá na frente, Paulo, agora já sendo chamado de Saulo já sendo chamado de Paulo, ele teve uma experiência com o Senhor. Ele queria ir para um lugar, ele queria ir para uma região, pregar o Evangelho naquele lugar, mas não era o lugar que o Senhor queria que ele fosse. Deus queria que ele fosse para um outro lugar, para a Macedônia, mas lá atrás, no momento da conversão dele, ele aprendeu a depender. Ele ficou cego. Os homens que estavam com ele pegaram ele pela mão, os homens que ele comandava. Você está entendendo isso?
Quem levou Paulo pelas mãos foram os homens que ele comandava, os homens que ele dava ordem. Agora está dependendo deles. Pegaram ele pela mão para levar para a cidade. Então, no ato da conversão, o Senhor está ensinando a Paulo a depender, para que eu possa romper com o passado e avançar. Eu preciso aprender a depender do Senhor, porque é necessário, porque o Senhor vai criar situações onde será extremamente relevante eu ter uma vida de dependência, irmãos, e às vezes nós não temos, nos achamos muito autossuficientes. Saulo teve uma experiência linda com o Senhor, e nesse momento aqui, quando ele vai para um outro lugar, para o lugar que Deus queria que ele fosse, ele pôde entender claramente Deus, porque lá atrás, aqueles homens levaram Paulo, os homens que ouviram a voz de Jesus. Fica claro aqui, tá, que Paulo não teve uma visão não, né? Uma visão, ela é só na mente. Quando nós temos uma visão é só na mente, ninguém está vendo, só eu vejo, ninguém está ouvindo, só eu que ouço, né? Quando eu me reconciliei com o Senhor, estava desviado, né? Eu voltei para o Egito, a gente atravessa o Mar Vermelho, depois volta para o Egito a nado, não é? A gente volta, é muita burrice, né? Ser muito burro mesmo, não é? Mas aí depois Deus vai e manda um jet ski para a gente voltar, atravessar o mar e voltar lá para o outro lado. Eu tive uma experiência de conversar com Deus em casa, mas só eu ouvia, porque eu ouvia na minha mente. Isso é uma visão. Nesse momento aqui, o Senhor apareceu mesmo. É por isso que Paulo é apóstolo, porque ele foi chamado por Jesus mesmo, porque não foi só ele que ouviu, os soldados ouviram também. Todo mundo ouviu a voz, porque o Senhor estava ali, naquele lugar, e ele ficou cego, e agora ele depende de ser carregado pelos homens, pelos soldados, as pessoas que ele comandava e que ele dava ordem, porque ele era o todo-poderoso Saulo. Agora ele é dependente, para que eu possa romper com o passado e avançar. Eu preciso ser dependente, eu preciso aprender a depender. E quando eu falo eu, é eu, você e eu mesmo, eu, Jesaías, aprender a depender do Senhor, porque acontecerão situações como essa aqui de Atos 16, onde se nós não formos dependentes, a gente não será bem sucedido, não iremos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente vai insistir, ele quer ir para Mísia, ele quer ir para Bitínia, ele quer ir para Troade, boa intenção, ele está querendo para esses lugares pregar o Evangelho, ele não está querendo fazer coisa errada não, ele quer ir para lá pregar lá, mas Deus não quer que ele pregue lá, Deus quer que ele pregue ali. E se o Senhor não trabalhar em nós a dependência, nós, ainda que façamos coisas que pensamos que é certa, não será aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, para que eu possa viver uma vida de dependência, eu preciso, uma vida com o Senhor, eu preciso aprender a depender do Senhor. Miriam, irmã de Moisés, no capítulo 12 de Números, ela se rebela contra o irmão, não é? E ela fica leprosa. E eu preguei esse ano sobre Miriam, e eu fui ver que do capítulo 12 de Números, ela só vai aparecer no capítulo 20, quando ela morre. A Bíblia não fala mais nada de Miriam, né? Do capítulo 12, ela se acha muito poderosa, que ela pode muita coisa. Deus só fala com Moisés, eu sou mais velha do que ele, eu que cuidei dele, era toda poderosa Miriam. E depois que Deus trata com Miriam no capítulo 12, a Bíblia só volta a falar de Miriam no capítulo 20, quando ela morre. Por quê? Porque ao longo do capítulo 12 ao 20, Miriam voltou a aprender a ser dependente de Deus. Ela não quer mais agora aparecer, como falou o último louvor aqui. Ela não quer mais glória, ela não quer mais honra. Miriam não quer mais ser a toda poderosa. Miriam voltou a aprender a depender, porque aquela pessoa que não teve encontro com Deus, talvez é o seu caso, tem que aprender a depender. No nosso caso, que já tivemos o encontro com o Senhor e desalinhamos, como eu já desalinhei um dia, o Senhor quer nos ensinar, quer que a gente reaprenda a depender. Paulo está aprendendo a depender e Miriam está reaprendendo. Ela não quis mais, no capítulo 12, ela quer aparecer, ela quer ser usada por Deus, muito usadona por Deus, muito isso, muito aquilo. Depois que ela passa por uma experiência de tratamento com Deus, a Bíblia só fala dela no capítulo 20, quando ela morre.
porque do 12 ao 20 ela não quis mais aparecer. Do 12 ao 20 ela escolheu depender, fazer a vontade do Senhor, ser obediente, ajudar o irmão no ministério dele. Nós precisamos, talvez você precise aprender a depender, e talvez você precise reaprender a depender, mas também eu preciso aprender a olhar para mim. Eu preciso aprender a me perdoar. Versículo 9, que diz: 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Eu preciso aprender a me perdoar. E é o perdão mais difícil, é se perdoar. O perdão mais difícil não é perdoar pessoas. O perdão mais difícil é liberar perdão para a gente, é se perdoar. Deus fez Paulo ficar 3 dias tratando com ele, mostrando as falhas, mostrando os erros, mas tratando Paulo, cuidando de Paulo, né? Ensinando a Paulo as coisas do reino de Deus, enchendo o coração de Paulo com as coisas do Senhor, confrontando Paulo. Tiago falou, né, e na montanha a gente é confrontado, e é mesmo. E esse fim de semana inteiro, eu voltei, Tiago, a ser confrontado, lembrando de cada experiência. Falei com o pastor Davidson, de cada ministração, a primeira ministração de sexta-feira, né, depois que... está no vídeo, pode falar, né? Depois a gente atravessa aquele lago pela corda, que a gente começa a subir a montanha e tem a primeira ministração, e eu fui lembrando dos confrontos, Deus me confrontando, e Deus deixa Paulo 3 dias cegos. 3 dias cego, porque o foco era: Paulo, você não vai olhar para ninguém, você não vai olhar para nada, você vai olhar para você, você vai olhar para você, para os teus erros, para as tuas falhas, mas não para se culpar, mas para se curar, para se perdoar. E eu vou te encher com a minha visão, eu vou te preencher com aquilo que é do céu, aquilo que é do reino, eu vou te preencher com aquilo, tudo aquilo, como fala Filipenses 4:8, né? Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Então, para que eu possa viver uma vida avançando e rompendo com o passado, eu preciso me perdoar e olhar para mim, mas não para que haja culpa. O Senhor não quer nos culpar e ficar nos culpando e nos julgando e nos apontando e nos condenando. Não. O Senhor quer que a gente olhe para a gente se perdoar. A gente olha para nossas falhas, mas não para que haja culpa em nós, para que a gente libere perdão, porque Ele já nos perdoou ao encontrarmos com Ele, ao entregarmos nossa vida a Ele. Ele fica 3 dias cego e Deus manda um homem ir lá conversar com ele, Ananias. E é interessante, aqui em Atos 9, a partir do versículo 10, fala que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, Atos 9, 10. O Senhor o chamou de uma visão: Ananias. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte para um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com uma autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido, algumas versões falam vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente e levantou-se e foi batizado. Ananias não queria ir falar com Saulo. Ananias fez igual Jonas, ele não queria ir a Nínive, porque ele sabia que Deus ia ter misericórdia. A gente tem que também aprender a romper com o passado e avançar, a amar as pessoas, a querer o bem das pessoas, a compreender. Ananias não queria porque Saulo fazia muita coisa errada. E a gente é muito interessante, né? Você está no Uber, não, você está na rua, aí você quer atravessar o sinal. Aí quando você vai atravessar o sinal, passa um carro, passa um motoqueiro no sinal vermelho, você fala: que absurdo, como é que pode? Esses caras não respeitam o sinal vermelho,
Que absurdo. Aí de repente você está um dia num Uber ou num táxi, e você está cheio de pressa, aí o Uber, aquele sinal que é só de pedestre, aí o carro para ali, e não tem ninguém para atravessar, e você fala, parou por quê? Eu estou cheio de pressa, está parado no sinal. Quando você está numa outra condição, você quer que as pessoas parem, tem que parar, mas quando você está na sua pressa, você quer que o cara do carro ultrapasse o vermelho. É assim, a gente quer ser amado pelo Senhor, mas a gente não quer amar. Nós queremos ser perdoados pelo Senhor, mas nós não queremos perdoar. Ananias não queria lá, falou, Senhor, lá não, esse cara é muito ruim, esse cara prende crente, esse cara maltrata crente, esse cara leva crente para ser condenado, para ser espancado, para ser morto. Deus, ele não. Aí Deus fala, ele sim, vai lá porque apesar de tudo isso, ele é para mim um instrumento, e talvez na sua Bíblia fale, um vaso escolhido. Paulo, assim como eu e como você, Paulo também foi um investimento muito alto. Deus fez um investimento altíssimo na vida de Saulo. Deus fez um investimento altíssimo na minha vida e na sua vida. É por isso que Ele vem tantas vezes ao nosso encontro. É por isso que o Senhor está sempre nos buscando e nos levantando e nos trazendo palavra. Levanta, ergue, se arrepende, esquece o passado, vamos para frente, é para frente que se anda. Eu gosto muito da expressão lá na igreja eu uso muito a expressão do super-homem. Para o alto e avante. É para o alto e avante, é para cima e para frente, é para frente que se anda. O Senhor tem investiu já Jesus, um preço altíssimo, para nos permitir ficar na condição que estamos. O Senhor queria tratar com Paulo. Paulo foi um investimento alto. Deus queria pegar aquele homem, levantar aquele homem, restaurar aquele homem, e Deus precisava fazer aquele homem descer. Deus precisava fazer aquele homem depender. Deus precisava fazer aquele homem se perdoar, e olhar para dentro dele, e olhar os erros dele, olhar as falhas dele, não para se condenar, mas para se perdoar, para poder avançar. Deus queria tratar a vida de Saulo. Saulo ficou 3 dias, o que eu chamo de... Paulo ficou 3 dias no banquinho do pensamento, não é assim que bota as crianças no banco do pensamento? Paulo ficou 3 dias sentado, detalhe, tá? Jejuando, não comeu e não bebeu. 3 dias se alimentando do céu, no banco do pensamento, refletindo sobre tudo o que ele já fez. Mas Deus estava dando verdade do céu, e ele também nesses 3 dias, ele refletia sobre tudo que Deus estava dando a ele para fazer. Deus tem dado coisas a mim para fazer, Deus tem dado coisas a você para você fazer. Deus muitas vezes nos põe no banquinho do pensamento. Deus nos faz descer. Deus nos faz descer do cavalo, ou nos dá uma rasteira igual Deus de Jacó, quebra lá, joga no chão, tira a moleta espiritual, né? Aquela dependência de pessoas, dependência de coisas. Somos dependentes, não é? De alguma coisa para ser crente, do cargo, da função, do instrumento, da voz, disso, daquilo, né? A gente serve a Deus, algumas pessoas, mas com moletas. Se tirar o instrumento, cai. Se tirar o cargo, cai. Se tirar o ministério, cai. Não é porque está apoiado em coisas, né? Igual eu estou aqui, ó. Se tirar o púlpito, cai. Aonde está baseada a sua fé? O Senhor quer que a gente tenha uma fé nele, uma fé no Senhor, em nome de Jesus. O Senhor nos faz descer e cria situações para que a gente possa refletir sobre a nossa condição. Não falei de Miriam, no capítulo 12 de Números, que ela ficou 7 dias leprosa? Miriam ficou 7 dias também, no banquinho do pensamento, refletindo sobre a burrada que ela fez, a besteira que ela fez, de não entender o propósito de Deus para a vida dela. E 7 dias ela refletiu, depois ela voltou a caminhar com o Senhor. Saulo decidiu romper com o passado e avançar. E ele fala, não é? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo.
Quando Paulo fala esse versículo, ele está se referindo ao Saulo. Ele está se referindo a tudo que ele viveu, tudo que ele fez de errado. Ele fala, ó, esquecendo de tudo que eu já fiz de errado, esquecendo de tudo que eu já fiz contra os crentes, que agora são meus irmãos, esquecendo de tudo isso, das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu não estou preso mais ao passado, eu estou avançando para conquistar e para fazer e viver a vontade do Senhor na minha vida. Mas para que tudo isso acontecesse, precisou ele ter um encontro com Jesus no caminho. Tudo isso que eu falei só foi possível, louvor, tudo isso que eu falei só pôde ser possível porque ele teve um encontro com Jesus nesse caminho de Damasco. No encontro com Jesus, ele viveu toda essa experiência. Ele aprendeu a descer, a não buscar mais a posição de honra e de glória. Ele era o louvor, não é? Ele queria ser reconhecido, ele queria ser admirado. Paulo aprendeu a ser dependente. E Paulo aprendeu a olhar para ele, olhar para os seus erros, olhar para as suas falhas. Como na montanha nós já vivemos, esses homens viveram esses dias. Aprendeu a olhar para a gente, mas não para nos punir, nós mesmos não nos punirmos, mas para a gente aprender a corrigir. O Senhor lhe mostra a falha, não para que a gente sofra por aquilo, não. Ele aponta as falhas para a gente corrigir. Ele nos permite passar situações para a gente aprender a depender dEle, a confiar nele. O Senhor quer que você rompa com o teu passado e avance, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, queridos. Quando
filho de Deus, sim, eu sou. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos, Senhor. Nós jogamos por terra todas as palavras malditas que foram lançadas sobre a nossa igreja, sobre cada vida, cada pessoa aqui. O que importa é o que o Senhor diz. Nós acreditamos, nós confiamos. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aplauda o nome dele. Glória a Deus. Sabe quem você é, além de filho amado do Pai? Eu não sei se você está aqui, se você é crente ou não, se você é um desviado, eu não sei quem você é, eu não sei como é a sua situação, eu só sei que você é um instrumento valioso para o Senhor. Você é instrumento escolhido. E uma versão que diz: você que está aqui nessa noite, seja qual for a sua condição, você é um vaso escolhido pelo Senhor. Ele quer te usar, mas você precisa aprender a descer. Você precisa aprender a depender e olhar para você e ser confrontado pela palavra do Senhor. Eu falei de Jacó, e Jacó foi transformado em Israel, e o povo de Deus se chama Israel por causa desse homem. Jacó, que era um 7-1, Jacó que mentia, que enganava, enganou o irmão, enganou o pai, enganou um monte de gente. Deus transformou esse homem e chamou esse homem de Israel. E por causa desse homem que foi transformado, o povo de Deus se chama Israel por causa de Jacó, porque ele também era um instrumento escolhido pelo Senhor. Pedro negou o Senhor 3 vezes. 3 vezes Pedro negou o Senhor, mas o Senhor transformou esse homem, e esse homem foi um homem muito usado. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, colocavam os doentes, para que quando Pedro passasse, a sombra dele curasse pessoas, porque ele foi transformado. Porque Pedro também, como Jacó, rompeu com o passado e avançou, e entendeu que era instrumento escolhido por Deus. E o louvor diz: eu sou quem dizes que eu sou. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Tem uma expressão que é muito linda e você conhece, não é? Que diz que o diabo sabe o teu nome, mas ele te chama pelos teus erros. O diabo te chama pelo teu pecado, mas o Senhor conhece os teus e os meus pecados. O Senhor conhece os teus e os meus erros, mas Ele chama a mim e a você pelo nome.
Ele não te chama pelo teu pecado e pelo teu passado. O teu pecado não te define, o teu erro não te define. Você é quem o Senhor diz que você é. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que você feche os teus olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dar esse tempo para você poder fazer a sua oração, para você falar com o Senhor. Feche os teus olhos e se imagine agora como Saulo, que ficou 3 dias. Não olhe para ninguém e não pense em ninguém agora. Pense em você. Pense na tua vida. Pensa onde tem que melhorar, aonde tem que consertar. Há um grupo aqui que passou um fim de semana inteiro refletindo sobre isso. Onde está errado, onde tem que ser consertado, aonde tem que melhorar. O Rodrigo quase que não falou, porque só o Senhor sabe como está o Rodrigo, o Tiago e cada um que subir a montanha. Só o Senhor sabe como Ele tratou a cada um deles e a cada um de nós. Louvado seja o Senhor, porque Ele quer cuidar, Ele quer tratar, Ele quer fazer de mim e de você novas pessoas, mas Ele não quer que a gente esteja preso no passado. Ele quer que a gente rompa, que a gente avance. Entenda em nome de Jesus, é tempo de avançar, se libertar do passado, se permitir ser curado. Miriam ficou 7 dias para ser tratada, curada. Deus estava realinhando Miriam, ensinando ela a andar no caminho do Senhor, a desfrutar o caminho, a viver o propósito para o qual ela foi chamada. E Deus está fazendo isso nessa noite, está tratando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tanto você quanto eu sabemos onde precisamos consertar, sabemos onde precisamos de cura e até mesmo libertação. Mas se essa palavra nessa noite fez sentido para o teu coração, eu quero convidar você a vir aqui na frente nessa hora. Vamos orar e vamos clamar ao Senhor. Se essa palavra fez sentido, se você se sentiu em algum momento tocado por essa palavra, se ela falou profundamente ao teu coração, se você entendeu claramente que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para receber esta porção da parte dele, eu convido você agora em nome de Jesus, saia onde você estiver e venha aqui à frente. Fala: Senhor, eu quero viver esse novo tempo, eu quero desfrutar desse caminho, esse caminho com o Senhor, esse caminho do tratamento, esse caminho da cura, esse caminho que me leva a avançar, esse caminho que me leva a romper com o passado, esse caminho que me leva a viver o futuro. O Senhor tem para você, o Senhor tem para mim, tem para cada um de nós um futuro de possibilidade na presença dele. Você é instrumento, você é vaso escolhido do Senhor, instrumento de Deus para ser usado por Deus para abençoar pessoas, para tocar em vidas. O Senhor quer te usar para tocar em pessoas. O Senhor quer te curar para você curar pessoas. O Senhor quer ministrar misericórdia na tua vida para você usar de misericórdia com pessoas, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Diz que eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta e vencerá. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. O Senhor quer nos curar para a gente curar pessoas.
O Senhor exerce misericórdia em nossa vida para a gente também ser misericordioso. O Senhor trata com a gente para a gente tratar. O Senhor tratou com Pedro e falou: olha, Pedro, quando tu te converteres, você vai cuidar dos teus irmãos, porque o Senhor cura a gente para a gente curar pessoas, porque os curados curam, aqueles que foram tratados tratam. O Senhor curou e tratou com Pedro para ele poder cuidar de pessoas e tratar pessoas. O Senhor quer fazer algo na tua vida, porque Ele também tem coisas grandes para fazer a partir da sua vida. Deus de poder, Pai glorioso, Deus todo-poderoso, Deus, que alegria poder falar contigo em oração nessa hora, para exaltar e glorificar o teu nome, para te bendizer, Deus, para te agradecer, porque apesar de nossos erros, das nossas falhas e pecados, o Senhor vem ao nosso encontro, porque o Senhor quer tratar com cada um de nós, o Senhor quer curar as feridas e nos fazer pessoas curadas, para que possamos curar pessoas também em nome de Jesus. Eu te louvo por cada uma dessas vidas aqui na frente. Deus, só o Senhor sabe o que está acontecendo no interior de cada uma delas. Vai curando, Senhor, vai tratando, vai libertando em nome de Jesus. Quebra as correntes, quebra cadeias, solta as amarras e faz a tua obra, porque cada uma dessas vidas, cada um deles são instrumentos preciosos, são vasos escolhidos pelo Senhor. Faz a tua obra, opera o teu querer e revela ao coração de cada um o teu propósito. Nós louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, Deus é fiel, glória a Deus. Pastor, devolva a palavra. Posso completar a bênção? Que privilégio. Dê aí uns 2 ou 3 abraços, liberem uma palavra profética, uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra de vitória. Procura aí 3 pessoas, dá aí 3 abraços, em nome de Jesus. Eu estou aqui rindo que eu falei eu soube que a Melissa namora o Davi. E eu falei: Davi, vejo que você é um homem de oração, e a Melissa não ora nada. É só uma brincadeira. Davi é gente boa beça, gente fina. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, e as doces consolações, comunhão e o poder do Santo Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus que espalhado está por toda a face deste planeta, mas que o Senhor seja hoje e sempre de uma forma linda, tremenda e muito especial com o teu povo que aqui se reúne e congrega, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Tenha uma semana tremendamente abençoada.